Então vamos às 6 seleções que já não existem mais e que disputaram uma Copa do Mundo. A primeira seleção é a da Iugoslávia. Já foi considerada por muitos como uma das melhores seleções do mundo, apesar de nunca ter conquistado um título importante. Quer dizer, conquistou uma medalha olímpica, né, nos Jogos de 60, conseguiu também um sub-20, foram os 2 únicos títulos que a Iugoslávia conseguiu. Já em Copa do Mundo, a melhor colocação da Iugoslávia foi um quarto lugar, porque na verdade não existia essa disputa. A FIFA determinava como se fosse... Então é quarto lugar, né? Se ela determinava, é quarto lugar. O melhor desempenho da Iugoslávia em uma Copa do Mundo foi um quarto lugar na Copa do Mundo de 1930 e um quarto lugar na de 1962. A Iugoslávia ainda tem 2 Eurocopas, a de 60 e a de 68. Com o fim da Iugoslávia, a seleção principal também se desmembrou, tornando-se 5 seleções: a da Sérvia e Montenegro, a da Croácia, a da Macedônia, a da Bósnia e a da Eslovênia. Recentemente, a seleção da Sérvia e Montenegro também se desmembrou, tornando-se mais 2 seleções, né? A da Sérvia e a da Sérvia, Jesus. A da Sérvia é de Montenegro, né? Mas a seleção oficial da Iugoslávia seria a Sérvia. Já a segunda seleção dessa lista é a Tchecoslováquia. A seleção da Tchecoslováquia existiu até 1993, até se separar e transformar em outras 2 seleções. A da República Tcheca, de Peter Cech, Nedved, os outros grandes jogadores, e a da Eslováquia, que daí já não tem assim aquela, né? A seleção da Tchecoslováquia teve seu grande momento na Copa do Mundo de 34 e também na de 62, ambas ela foi vice-campeã. Já na Eurocopa de 76 e nas Olimpíadas de 80, adivinha, ela foi campeã. A história interessante fica por conta do ano de 93, né? Já que a Tchecoslováquia se separou e se transformou em 2 repúblicas no primeiro mês de 1993. Só que as eliminatórias de 94 já estavam rolando. Então, para que a Tchecoslováquia não perdesse essa chance de disputar a Copa do Mundo, ela acabou disputando as eliminatórias como a seleção tcheca e Eslováquia, mas acabou não se classificando e aí dá no mesmo, não foi para a Copa do Mundo de 94 e simplesmente deixou de existir. Vamos para a terceira seleção dessa lista, que é a Alemanha Ocidental, Oriental. Dane-se. É complicado, mas realmente existiram 2 Alemanhas pós-guerra, a Oriental e a Ocidental. Resumindo, a Ocidental é que tinha dinheiro e a Oriental é que não tinha. É isso. Por falar nisso, a República Oriental da Alemanha ela foi fundada em 1949, mas a seleção da República Oriental ela só foi estrear em 52, ou seja, 3 anos depois. Como eu tinha falado, é a parte mais pobre, então ela foi participar de uma Copa do Mundo só na de 74, que teve aquele emblemático jogo contra outra Alemanha. A Alemanha Ocidental versus a Alemanha Oriental. A rica versus a pobre. E quem venceu? A pobre. 1-0 Alemanha Oriental, gol de um cara que eu não lembro o nome e nem marquei aqui. Então não vou falar. É isso aí. Marquei. É o Spalser. Jürgen Spalvas. Meu alemão tá meio enferrujado. Nessa mesma Copa do Mundo, a Alemanha Oriental terminou em 6º lugar e foi eliminada pelo Brasil, gol de Roberto Rivelino, 1-0 pro Brasil em cima da Alemanha Oriental. O melhor feito da Alemanha Oriental foi realmente nas Olimpíadas de 76, quando conseguiu uma medalhinha de ouro. O Brasil não tinha conseguido até... Então foi um grande feito. O fim da Alemanha Oriental foi em 1990, quando as 2 Alemanhas se fundiram e aí surgiu essa Alemanha, essa maldita que a gente conhece bem. Acho que precisa falar mais, né, da Alemanha. A quarta seleção dessa lista é a União Soviética. A União Soviética deixou de existir como país em 1991. Só que aí tinha um probleminha, porque a Eurocopa de 92, a União Soviética já estava classificada. Então o que aconteceu? Eles levaram uma seleção substituta, digamos assim, que é a CEI. Eu não sei se fala CEI ou CEI, mas eu sei que ela durou só essa Eurocopa, depois veio a Rússia, que é a que a gente conhece hoje. Sempre existiu uma grande reclamação da União Soviética dizendo que eles eram desfavorecidos, que eles sempre favoreciam, os árbitros sempre favoreciam as seleções ocidentais, principalmente as com camisas mais pesadas, mas deixa eu contar um segredinho pra vocês. Isso acontece até hoje, não é segredo pra ninguém, né? Simplesmente é isso. Camisa pesa. Flora Maluda trying to measure it. Richard Dunn lost out. Oh, it's in the net. A quinta e a sexta seleção pra mim são as mais interessantes. Eu não sabia da existência delas, quer dizer, o Zaire eu sabia que é a nossa sexta, mas a quinta é a seleção das Índias Orientais Holandesas, que na verdade hoje são as Filipinas. Tem que fazer tudo de novo porque eu errei o nome do país. Filipinas, a Indonésia, tudo perto, merda. A seleção oriental, a seleção das Índias Orientais Holandesas, é até complicado de falar, ela foi a primeira seleção asiática a se classificar para uma Copa do Mundo. Só que o probleminha é que elas se classificaram para a de 1938 e a primeira fase já era eliminatórias, era oitavas de final. E elas pegaram a Hungria e levaram 6-0. Entraram para o hall da fama das seleções que não balançaram a rede em Copa do Mundo e como ela não existe mais, nunca mais irá balançar essa, né? A nossa sexta seleção
seleção é o Zaire, que hoje é conhecido como República Democrática do Congo. Tem uma história muito engraçada sobre o Zaire que a gente vai contar num próximo vídeo, então já se inscreve aí, fica ligado, vai ter mais. O Zaire se classificou para a Copa de 1974 e no grupo caiu com Escócia, Iugoslávia e Brasil. É complicado. O primeiro jogo foi contra a Escócia, 2-0 para os escoceses. O Zaire jogou muito bem, só levou os gols no segundo tempo, só que no segundo jogo era contra a Iugoslávia e aí foi um desastre, 9-0. E é justamente sobre a primeira fase, sobre o Zaire, que a gente tem um vídeo que vai ser lançado em breve, por isso se inscreve no canal para você ver mais esse vídeo, ou não. Por hoje é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever e também compartilhar aí com os amigos, deixar aquele comentário, todo o resto ali, você sabe tudo que tem que fazer e até o próximo vídeo.